infância de Jesus. Apenas uma leitura superficial pelos evangelhos já é suficiente para perceber algo muito curioso. A infância de Jesus é silenciosa. Depois de uma descrição detalhada sobre seu nascimento e os primeiros eventos que o sucederam, temos apenas o registro de um pequeno evento de sua adolescência, quando Jesus fala com os mestres religiosos. Além deste evento, o silêncio é ensurdecedor. Afinal, como pode ter sido a infância de Jesus? É possível afirmar que Jesus, sendo Deus, precisou aprender coisas como uma criança normal? Ou será que ele já sabia de tudo e apenas vivia como se não soubesse? Será que, se não tomasse cuidado, ele deixaria escapar como o universo era sem forma e vazia, enquanto estava rodeado de meninos da sua idade? A Bíblia é clara em dizer que Jesus se esvaziou de si mesmo e se tornou semelhante aos homens. Sendo assim, mesmo sendo Deus por natureza, estando aqui na Terra, ele realmente precisou aprender coisas triviais como andar, falar, calcular e escrever. Jesus foi criança como qualquer um de nós, mas ao mesmo tempo bem diferente. Afinal, não sendo contaminado pelo pecado, não pecou pela preguiça, ira ou soberba. Em nosso primeiro vídeo sobre a vida de Jesus, relembramos a visita dos magos vindo do Oriente e como Herodes, ao saber do nascimento do rei dos judeus, pediu que eles o informassem sobre onde estava Jesus. Apesar de afirmar que também gostaria de adorá-lo, sabemos que a intenção de Herodes era, na verdade, matá-lo. Tais planos, porém, foram frustrados, pois os magos não retornaram ao rei com a informação que ele pediu. Por causa disso, Herodes ordenou que todos os bebês de até 2 anos de idade, por toda a região de Belém, fossem assassinados. Infelizmente, dezenas de crianças devem ter sido mortas neste período. Mas Jesus não foi uma delas. José foi avisado do perigo por um anjo, através de um sonho, e fugiu com Maria e o pequeno Jesus para o Egito. Essa fuga não foi incomum, pois havia inúmeras colônias de judeus em várias cidades egípcias, que foram formadas durante o cativeiro. E agora o Egito, que foi cenário de tantas histórias importantes do Antigo Testamento, recebia Jesus, o enviado de Deus, como fugitivo. É importante tentarmos entender a situação de Maria e José. Eles certamente não falavam a língua egípcia, não tinham uma profissão bem estabelecida ali ou família próxima para os ajudarem. Não deve ter sido um período fácil. Quanto ao tempo exato que Jesus e sua família passaram no Egito, não é possível termos certeza, mas podemos afirmar sem dúvidas que não foi uma viagem rápida. O anjo que apareceu a José e indicou a fuga prometeu que avisaria quando fosse seguro retornarem para Israel. A próxima visita do anjo se deu apenas quando Herodes morreu, o que aconteceu por volta do ano 4 depois de Cristo. Quando o anjo finalmente apareceu e indicou o próximo passo, a família de Jesus partiu para Nazaré, povoado em que viviam antigamente. E é exatamente neste ponto que a Bíblia fica silenciosa quanto à vida de Jesus. O que podemos presumir desses anos, uma vez que a Bíblia não fala nada claramente? Podemos nos basear no que sabemos sobre a tradição judaica em relação à educação dos meninos judeus. E é justamente isso que faremos hoje. Afinal, Jesus certamente foi educado segundo esses costumes. Em primeiro lugar, ainda jovem, o judeu começava a aprender a profissão do pai. Visto que a proximidade com a família é uma das características judaicas, os filhos naturalmente herdariam a profissão, o local e os clientes dos seus pais. Sendo José um carpinteiro, Jesus certamente aprendeu tal habilidade. Quanto à sua educação formal, os judeus possuíam uma rede de educação muito bem estruturada. Em geral, os meninos judeus recebiam educação de algum mestre da região, aprendendo diversas matérias, sendo a leitura da Bíblia hebraica e matemática básica as principais delas. Segundo alguns especialistas, Jesus falava 3 línguas, pois citou textos direto do hebraico, pregou em aramaico e provavelmente falava a língua grega também. Isso é reflexo de sua educação, é claro. Além disso, o conhecimento que Jesus demonstra ter das Escrituras e de questões naturais da vida, expressas em suas parábolas, são impressionantes. Com isso tudo, podemos afirmar que Jesus cresceu em uma família comum, aprendendo sua língua formalmente, estudando as Escrituras fielmente e sendo treinado na profissão de seu pai, a carpintaria.
Finalmente, o silêncio sobre a infância de Jesus é rompido em um acontecimento marcante. Em uma visita a Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos, seus pais o deixaram para trás. Quando o encontraram, ele estava sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Mas não apenas isso. Ele estava despertando a admiração daqueles estudiosos por tamanha inteligência e sabedoria. Em primeiro lugar, é interessante como a Bíblia afirma que a família de José e Maria ia a Jerusalém todos os anos para a celebração da Páscoa, uma prova de que eles eram fiéis às leis de Deus. O fato de Jesus ter 12 anos também é interessante, pois nessa idade ele já seria considerado praticamente um adulto. Segundo alguns comentaristas, pelo costume judaico, o menino judeu era oficialmente incorporado na comunidade religiosa aos 13 anos, se tornando um membro completo da sinagoga e cumprindo suas responsabilidades com relação às festas e jejuns, por exemplo. Jesus ainda não tinha idade para ser plenamente incorporado, mas já causava espanto com sua sabedoria. Isso é mais uma prova de seu empenho enquanto estudioso das Escrituras. Esse breve acontecimento parece ter sido registrado apenas para nos trazer um relance da juventude exemplar de Jesus. Voltamos ao silêncio em relação ao seu crescimento, até o dia em que, finalmente, ele iniciaria seu ministério. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Não se esqueça que estamos em uma série sobre a vida de Jesus. Por isso, se você gostou deste vídeo e não quer perder os próximos, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!